Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Família dos presos em Plutão. Eu ouvi falar isso. Qual que é a informação que você tem sobre isso? É isso daí, que eu tenho, que eu não adquiri em livros isso, não foi através de algum amigo médium, né? Tá. Lógico. É que ele está isolado num planeta, por aquela história de cercear a capacidade dele de manipular pessoas. Então não pode ficar em público, senão dá um nó em todo mundo, entendeu? Mentalmente. Então ele está... Dizem que o Gandhi está cuidando dele. Essa é a informação que eu tenho. O Gandhi... Falei, eu quero cuidar dele, ele é um ser humano, apesar de ser ruim e tudo mais, é um ser humano igual nós. Mas o próprio Gandhi mesmo não tinha muitos problemas aí, vamos dizer assim, com... Que é imorais, vamos pôr imorais, assim. Sim, então, a história que eu tenho é essa. Aí, se tem... Mas acho que muita coisa que ele fez foi mais coisa positiva do que negativa. Então, passando a régua, no final, acho que acabou ficando positivo, entendeu? Mas é que, por exemplo, muita gente fala também da Madre Teresa de Calcutá, né? Também não era um ser perfeito. Falam que... eu vejo muitas críticas. Mas nenhum de nós somos perfeitos. Não somos Estamos perfeitos. aqui em evolução. Mas eu acho que se trata isso quando você põe a pessoa no altar abaixo de Deus ali, vai? Como se fosse um santo, que só não foi canonizado ainda. Né? O caso de Gandhi é lógico, é uma outra vertente e tal. Mas eu vejo muita coisa, eu não sei se é real, tá? Mas muitas falas em relação a ele, atitudes imorais dele. E a Madre Teresa também mesmo, até dizem que ela chegava nos doentes e falava pra não tomar remédio nenhum, que Deus ia curar. Eu não conheço quase nada. Só conheço a parte positiva. Então. Também falta fundamentação pra mim, assim. De tantos detalhes, assim, eu não sei. Não tem problema. Eu digo assim, pra cuidar de um espírito tão, não vou dizer poderoso, mas persuasivo como o de Hitler e tal, talvez não precisasse de alguém um pouco mais influente. Não mais influente, mas alguém forte. Que fosse alguém mais limpo, vamos dizer assim, moralmente falando. E outra coisa. Não, pera aí, então deixa eu responder essa. Tá. Quem disse que ele está sozinho? Não, ninguém disse. Existem hierarquias superiores ajudando ele, digamos assim. Gandhi ali, no caso. De Gandhi, lógico. Ele não é Deus. Ele é um espírito, digamos assim, melhor do que nós, mas não é Deus ainda. E nem é Jesus ainda. Tá? Jesus está muito mais evoluído que ele. Então, ele não está nesse patamar. Mas ele é o cara que pode fazer alguma coisa. Quem mais se candidatou a fazer isso? Será que mais alguém se candidatou? Todo mundo quer apedrejar ele, triturar ele, botar na máquina... E ele é um ser humano, então não é todo mundo que vai aceitar fazer um trabalho desse. Será que cuidar de Hitler por 1000 anos não é uma expiação também que o cara tá pagando? Pode ser que ele tá evoluindo também fazendo isso, boa ideia. Ele está sacrificando por cuidar de alguém que complicado, né? Mas é um mérito para ele. Como é que funciona? Imagina assim, Hitler, vamos supor que ele esteja, vamos supor que seja Plutão, tá? Falaram planeta... Não sei. Mas eu já falo muito em Plutão. Ele tem consciência que ele tá lá preso por conta do que ele fez aqui? Pelo que eu ouvi dizer, sim. Ele tem consciência. Alguns ficam adormecidos. Não pode recobrar a consciência, porque senão o remorso, igual o João Hélio, vai ser tão grande que a pessoa fica meio pirada, entendeu? Eu não sei em que momento ele está, mas parece que ele tem uma certa consciência. Não sei se ele está dormindo ou não. Pode ser que haja relatos que ele estava dormindo, né? Se ele entender o que ele fez, aí o bicho pega, porque ele vai se cobrar tanto, se ele entender, né? Imagina, Ricardo, você contou aquela história do rapaz que pegou aquela caixa de metralhadora e sentiu toda aquela dor. Imagina agora, ele, né? Imagina... 6 milhões de vezes mais só de judeus. Fora os soldados, são 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra. E entre soldados e civis parece que foram 40 milhões. Então, é uma bucha violenta, né? O Ricardo. Talvez, é mais provável, matematicamente, que ele esteja sedado. Sem poder se lembrar de tudo. Porque a hora que bater a consciência, bicho... Mas qual que é a evolução que ele tá tendo sedado lá? Não é evolução. É para não complicar mais ainda. Para dar um tempo, para drenar um pouco. Eu já ouvi falar também que ele tá lá... É energia de maldade e tudo mais. Tem que sendo feito limpezas. Às vezes a pessoa fica dormindo lá no mundo espiritual durante um tempo. E outra, né, Ricardo? Quantos apoiadores Hitler não teve que fizeram tantas maldades comparadas a ele? Pra mim são Gengis Khan, Alexandre o Grande, teve um monte de gente. Não, mas eu digo até mesmo no próprio exército nazista, né? Dizem, eu também já ouvi falar que ele tá lá isolado porque, é óbvio, existe o mundo espiritual e algumas pessoas ele mandou pro mundo espiritual, algumas, modo de falar. Pode cobrar ele, né? Algumas poucas e elas iam cobrar ele. E aí por isso isolaram ele como se fosse uma solitária
para ele não sofrer essa represália no mundo espiritual. Isso. Eu acho que é um somatório de tudo aí. Capacidade dele em manipular pessoas querendo cobrar ele, a consciência dele não podendo absorver tudo as maldades que ele fez. Acho que é um somatório, né, de um monte de coisa aí. Ô, Ricardo.